Fala, torcedor tricolor, amigo São Paulino. Mais um jogo lá em Itaquera que o São Paulo não consegue sair vitorioso. Na verdade, ao longo da história do São Paulo jogando em Itaquera, a gente só conseguiu vencer o time do Corinthians uma única vez, e isso foi em 2024. Ou seja, parece que os caras têm uma mística que quando joga contra o São Paulo, eles se transformam, viram o Barcelona. Não que o jogo de hoje tenha sido isso. O São Paulo não quis vencer, o Corinthians parecia desinteressado também, apesar de jogar fora de casa. O São Paulo saiu de lá com um pontinho, não tá ruim, mas pelo que poderia ter sido o jogo, a gente poderia ter saído vitorioso com os 3 pontos, mas aconteceu ali uma fatalidade no final do jogo, e o Corinthians acabou empatando. Bora falar um pouquinho desse clássico, bora comentar as partes aí do jogo, e mais um jogo com um empate e um gosto de derrota para o torcedor são paulino. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, não é parceiro aqui do canal, já chega e clica aí no botão de se inscrever, me ajuda a bater a meta de 100 inscritos, que eu vou ajudar você a se manter informado e estar trazendo sempre resenhas aqui pro canal falando sobre o nosso tricolor. Bora falar desse jogo. Meu Deus do céu, cara, o que falar desses caras que estão aí? Parece que os dois times estavam desinteressados na vitória. São Paulo fez um golzinho ali no primeiro tempo, aos 37 minutos, com Tapia, um cruzamento perfeito do Danielzinho. E no segundo tempo, o Corinthians ameaçou ali querer jogar, querer fazer alguma coisa. O segundo tempo começou de uma forma mais lenta. Porém, para o São Paulo foi muito bom, né? Que estava com a vitória, estava com a vantagem no placar, vencendo por 1-0. E aí acontece no final do jogo o empate do Corinthians. Breno Bidon consegue ficar com a bola ali, que bate para lá, bate para cá, sobrou no pé do Breno Bidon e ele acabou fazendo o gol que deu o empate ao Corinthians. A gente perdeu os 3 pontos, saímos de lá com um empate, muito pela incompetência desses caras que jogam no São Paulo, esses pés de rato que não tem habilidade nenhuma, não tem qualidade. E se esse Cedric conseguiu ser jogador, não sei porque eu também não consigo. Esse cara é horrível, velho. Esse cara é muito ruim. É jogador de time de Série B, Série C, porque o cara não acerta nada. Erra tudo, é lento, não consegue ajudar o São Paulo no ataque, não consegue ajudar o São Paulo na defesa, não consegue fazer porcaria nenhuma dentro de jogo. E é o jogador que é a cara do São Paulo, é a cara desse elenco, que é totalmente limitado. Dentro de campo, a gente viu um São Paulo recuado depois das alterações do Crespo, que chamou o Corinthians para o ataque e, consequentemente, acabou tomando empate. Foi injusto para o São Paulo? Não foi injusto, mas poderia ter sido melhor para o São Paulo. Por quê? Porque a gente esteve à frente do placar praticamente os 90 minutos. Dos 37, quando foi marcado o gol do São Paulo, até os 88 minutos de jogo, São Paulo estava com os 3 pontos. E aí, num vacilo da zaga, do sistema defensivo, mais a ajuda do Crespo, que fez alterações que fizeram com que o time recuasse, a gente acabou tomando o gol de empate. É terrível para o São Paulo, empate com gosto amargo, poderia ter saído com a vitória, mas não está ruim. A gente vive uma fase conturbada aí dentro de campo, os jogadores com uma qualidade técnica bem limitada, e os 3 pontos poderiam ter vindo, só que um ponto tá de bom tamanho. A gente jogou fora de casa contra os caras, o juiz não comprometeu o jogo e assim, o empate foi tranquilo. Nenhum dos times queriam a vitória, essa é a verdade. Se o Corinthians quis vencer em algum momento, foi no final do jogo, no abafa, no empurra da torcida depois de conseguir o empate, mas nem assim o Corinthians conseguiu meter aquele sufoco, aquela pressão absurda no São Paulo, de outros jogos que a gente já viu o São Paulo sofrendo aí na Arena Corinthians. Porém, o empate não está ruim, poderia ter sido melhor, mas o que é que a gente pode tirar de lição desse jogo? As alterações do Crespo, que recuaram o time, que fizeram o São Paulo baixar suas linhas. Corinthians avançou, enfim, contou com a sorte também, embora eu acho que no futebol não existe sorte. A persistência do Corinthians em querer vencer nos minutos finais, em querer empatar, na verdade, nos minutos finais, deram a ele o gol de empate, a eles o gol de empate, com a ajuda também da zaga do sistema defensivo do São Paulo.
Mas é isso aí. O que é que a gente pode fazer além de reclamar e xingar esses caras? Nada. Tudo depende desses pés de rato. A gente tem um próximo jogo jogando em casa. Acho que a torcida vai comparecer. Conseguiu mostrar aí nesses dois últimos jogos uma possível reação para tudo que vinha acontecendo, para o que a gente vinha imaginando que seria esse confronto contra o Corinthians e o jogo contra o São Bernardo. Porém, o São Paulo conseguiu a vitória jogando em casa. O torcedor compareceu de forma discreta, cerca de 16 mil pessoas foram ao estádio, assistiram a vitória por 1-0 com o gol do Luciano, e hoje a gente sentiu o peso do empate. Não foi ruim, mas para o que a gente precisa, para o que São Paulo precisa mostrar para o torcedor, só reforça mais ainda na cabeça de quem entende que tecnicamente esse time é limitado, e que esses caras não têm condições de brigar por nada nessa temporada, por mais que a competição seja fraca, como uma Sul-Americana, um Campeonato Paulista. Qualquer adversário minimamente preparado consegue tirar pontos do São Paulo, consegue fazer o São Paulo parecer um time pequeno, com esse elenco limitado. Um exemplo disso é no primeiro tempo, o Bobadilla com a bola, 3 jogadores do São Paulo, do Corinthians praticamente no meio campo, e ele toca ali no vazio a bola praticamente no pé do jogador do Corinthians. E assim, é o tipo de jogador que a gente tem no elenco, que não tem atenção, que não tem qualidade, mas que é quem vai vestir a camisa do São Paulo até o final da temporada. Espero que no final do ano a gente não amargue um rebaixamento para a segunda divisão. A sorte do São Paulo é encontrar 4 equipes piores do que ele no Campeonato Brasileiro, para ter um pouco mais de fôlego ali e alcançar a meta dos 45 pontos, que é o objetivo para esse ano. Não adianta se iludir, querer que o São Paulo brigue por Libertadores, por coisas maiores, porque esse ano vai ser o ano de sufoco do São Paulo. Eu estava feliz até os 88 minutos de jogo, quando o São Paulo tomou o gol. Fiquei full pistola com esse elenco que, meus amigos, não tem nem o que falar. O Crespo é o principal culpado, mas não é culpado sozinho do empate de hoje, com as alterações que ele fez. São Paulo, enfim, né, amargou o empate. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de se inscrever, deixar o teu gostei e bora pro próximo vídeo. Mais um empate amargo do São Paulo, mais um jogo terrível. E valeu, torcedor tricolor, por ter ficado até aqui comigo.